E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Joia? Bom dia. Ou bom dia não, né? Boa tarde, né? Gente, o negócio é o seguinte, poucas pessoas entraram hoje, a maioria já está de férias já, né? Mas tudo bem, o negócio é o seguinte, como foi prometido na aula passada, né? Hoje nossa aula de revisão, tá bom? Nós vamos fazer uma apanhada aí de tudo que foi visto aí no primeiro semestre e que pode cair para você na sua prova do país. Então a gente vai pegar lá, por exemplo, a matéria da colonização espanhola na América, a gente vai pegar a matéria da colonização inglesa na América, a gente vai pegar a expansão marítima, nós vamos pegar aí, meus amigos, também esse início da colonização portuguesa no Brasil, ok? Joia? É mesmo, né? Então a galera aí, né, Cláudio, que já saiu de férias tem tempo, né? A cabeça estava longe, né, velho? Mas tudo bem, os melhores estão aqui, né? É o mais importante. Então faz o seguinte, entra no Google Sala de Aula, tem 7 questões lá que eu coloquei para vocês que abrange toda essa matéria que nós vimos do início do ano até aqui, tá bom? Faça, vale 7 pontos, não é para entrar lá na planilha de pontos do bimestre, não. Coloquei 7 pontos aí para você aferir como está seu conhecimento. De 7 questões, de 7 pontos, qual vai ser o seu rendimento aí, tá bom? Então, a nossa correção vai ser meio-dia e 30 em ponto, viu, gente? Então, tá faltando uns 24 minutos aí, tá? Tá uns 4 minutos para cada questão aí, pra você pensar com calma. Então, meio-dia e 30 em ponto, eu estou retomando aqui com vocês, permaneçam na sala, e aí vou fazer a correção, junto com vocês, e envio para vocês o resultado, viu? Beleza. Quem não conseguir entrar, me avisa aqui. Ô, galera, o negócio é o seguinte. Peraí. Ah, não. Agora não sei. Não, quem falou que não estava conseguindo, conseguiu agora. Ok, galera, todo mundo na sala, então?
Ok, galera, vamos lá então? Bora para a correção? Estou vendo aqui que a maioria entregou, está faltando um ou outro aluno, mesmo assim, para não atrasar demais, a gente vai começar a correção aqui, ok? E aí, ao final da correção, eu passo para vocês por e-mail o seu resultado, para ver como é que você ficou aí, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. São 7 questões, cada uma valendo um ponto, né? Mas não é nota que vai entrar, volto a repetir para vocês, lá na planilha de notas do bimestre, não. Esse valor aí é só para você aferir, né? Como que está o seu desempenho. Dentro de 7 pontos, dentro de 7 questões, eu acertei quantas? Qual foi o meu aproveitamento? Foi bom, foi ruim? O que eu tenho que melhorar? Tá bom? Mas é nesse sentido. Olha para você ver a primeira questão aqui, está falando da expansão marítima, né? Então, a expansão marítima comercial empreendida, marítima e comercial, empreendida pelos portugueses dos séculos XVI e XV e XVI, está ligada a... Olha, quando a gente fala séculos XV e XVI, século XV, galera, olha para você ver, ó, o século XV começa em 1401. O século XV começa, né, 100 anos antes, né, da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Chegaram aqui em 1500, né, gente? Então, começa em 1401, vai até 1500. 1500 ainda é século XV, só que 1501 já é século XVI, né, em diante, né? Então, essa expansão marítima, lógico, dos portugueses começou muito antes da chegada deles aqui no Brasil. E nós sabemos que eles procuravam o quê? Um caminho para as Índias. Mas a gente tem que ter noção seguinte, que essa expansão marítima comercial portuguesa, ela começa nos territórios próximos a Portugal. Se você pegar o mapa da Europa e o mapa da África, imagina aí, ó, a Europa, o Mar Mediterrâneo e a África, né? Você vai ver que a primeira área de dominação de Portugal foi ali no norte da África, numa região chamada Celta, né? Olha para você ver no mapa que você vê que Portugal, né, um país europeu, está muito próximo do norte da África. E os portugueses acabam dominando o Celta. É por isso que a gente fala expansão marítima. É uma expansão que acontece através do mar, mas que tem um efeito territorial, porque a partir daquele momento os portugueses passam a dominar a África também. E à medida que eles foram navegando, acompanhando o litoral africano, eles foram dominando essas áreas e foram encontrando escravos para comercializar, marfim para poder comercializar, eles foram pegando madeira também, ouro principalmente. Então, o continente africano, a partir da chegada dos portugueses, que começa lá no norte da África e depois vai acompanhando todo o litoral africano, a gente vê que a África é como se fosse um trampolim para que eles pudessem chegar aonde? No Oriente, lá nas Índias, no continente asiático, onde estavam as especiarias. Então, o continente africano, ele vai impulsionar economicamente Portugal para seguir viagem e anos depois, contornando esse continente africano, chegar a outra fonte de riqueza que eram as especiarias. Então, essa expansão marítima portuguesa trouxe, no final das contas, riqueza para os portugueses, explorando a África e depois o comércio de especiarias com as Índias, com a Ásia, valeu? Então, vamos lá. Então, o que está certo aqui, ó? Letra A, aos interesses mercantis voltados para as especiarias do Oriente. Ó, legal. Responsáveis, inclusive, pela não exploração do ouro e do marfim africanos. Está errado. Antes dos portugueses descobrirem um caminho para as Índias, eles começaram explorando o continente africano, explorando esses produtos aí, ó. Olha a outra. A tradição marítima lusitana, gente, toda vez que falar lusitano, você lembra que é português, tá? A tradição marítima lusitana, direcionada para o mar oceano, ou seja, o Oceano Atlântico, né? Em busca de ilhas fabulosas e grandes tesouros. Olha, gente, quando você lê isso aqui, fica parecendo assim que eles estavam na busca de grandes aventuras e tal. Não, não era esse o objetivo, não. Lógico, era tudo uma aventura. Mas o objetivo era o quê? Dinheiro. Olha para você ver, ó, expansão comercial. Eles não iriam se arriscar se não vissem a possibilidade de enriquecer com o comércio de especiarias ou dominando outros territórios. Eles não iriam fazer isso simplesmente por uma aventura, né? Olha o outro. A existência de planos meticulosos traçados pelos sábios da escola de Sagres. Não tem nada de sábios da escola de Sagres. Isso nunca existiu. A escola de Sagres, na verdade, é uma cidade portuária, lembra? Onde os marinheiros se encontravam e trocavam experiências, trocavam mapas, trocavam equipamentos, meus amigos, de localização, novas tecnologias, novas técnicas, né? Então,
esses marinheiros tinham lá no porto de Sagres, lá naquela cidade portuária de Sagres, um local onde eles poderiam aprender uns com os outros. Não tem nada a ver, né, com o sábio que estava na escola dando aula. Não tem nada disso, viu, gente? Olha o outro. Há diversas causalidades que, aliadas aos conhecimentos geográficos muçulmanos, permitiram avançar sempre para o sul e assim atingir as Índias. Gente, se eles vão sempre navegar para o sul, eles vão chegar aonde? Lá no Polo Sul, né, gente? É ali que eles vão chegar, não é nas Índias. Não... Se você pega e direciona a sua embarcação sempre para o sul, você não vai chegar nas Índias, né? Com certeza não. De repente você começa a ver, né, icebergs, né? Começa a mudar. Bom, será que o caminho para as Índias é esse? Né? Navegando sempre para o sul? Está errado. Olha o outro aqui, ó. Há o caráter sistemático que assumiu a empresa mercantil, explorando o litoral africano, mas sempre em busca da passagem que levaria às Índias. É isso que está sempre, gente, ó. Ao caráter sistemático que assumiu a empresa mercantil. Empresa mercantil. As grandes navegações eram empreendimentos, eram investimentos que buscavam o lucro. Então, passam primeiro pela África, explorando tudo que podiam, e dali eles conseguiram alcançar as Índias, contornando o continente africano. Beleza? Ô, Jales, Pode o falar. que seria esse sistemático? Sistemático, o que quer dizer o seguinte, o caráter sistemático. Sistemático quer dizer que está sempre em busca de algo. É sistemático, né? Você tem estudado sistematicamente, você sempre está em busca do conhecimento, você está em busca da sua aprovação. Isso é sistemático. O professor, ele está aqui todos os dias, naquele determinado horário, né, abrindo aqui o equipamento. Isso é sistemático. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho que exercer esse trabalho com vocês. Então, isso é sistemático. Então, quando a gente fala sistemático nesse sentido, quer dizer que essa empresa mercantil, ela sempre estava buscando lucro, sempre buscando oportunidade de enriquecer cada vez mais. É uma empresa mercantil, porque o rei de Portugal, ele não atuava sozinho, não. Ele tinha a burguesia junto com ele. Uniu a burguesia com o Estado português e juntos eles investiram dinheiro. É um dinheiro que deveria, né, meus amigos, construir navios, contratar tripulação. É um dinheiro que deveria gerar recursos para poder comprar essas especiarias, caso encontrassem um caminho para elas, como encontraram, entendeu, gente? Então é nesse sentido aí sistemático, tá? Vamos lá, então? Olha lá, próximo. Olha que textão, velho. Mas acompanhe comigo para você ver, ó. Quem escreveu aqui foi um militar, né? Do Império Espanhol aqui na América, né? Lembra que teve a colonização espanhola. O nome dele era Oviedo, né? Olha o que o cara fala em 1555. Ele está falando dos índios. Ele falou o seguinte: o almirante Colombo encontrou, quando descobriu esta ilha espanhola, 1 milhão de índios e índias, dos quais e dos que nasceram desde então, não creio que estejam vivos no presente ano de 1535, 500, incluindo tanto crianças como adultos. Alguns fizeram esses índios trabalhar excessivamente. Outros não lhe deram nada para comer como bem lhes convinha. Além disso, as pessoas dessa região são tão naturalmente tão inúteis, corruptas, de pouco trabalho, melancólicas, covardes, sujas, de má condição, mentirosas, sem constância e firmeza. Vários índios, por prazer e passatempo, deixam-se morrer com o veneno para não trabalhar. Outros se enforcam pelas próprias mãos. E quanto aos outros, tais doenças os atingiram que em pouco tempo morreram. Quanto a mim, eu acreditaria antes que nosso Senhor permitiu, devido aos grandes, enormes e abomináveis pecados dessas pessoas selvagens, rústicas e animalescas, que fossem eliminadas e banidas da superfície terrestre. Considerando o contexto histórico, pode-se afirmar que o texto de Oviedo representa, gente, é um texto em que ele não fala nada de bem dos índios, né? É um texto muito eurocêntrico, que coloca o índio numa situação de inferioridade em relação, né, gente, ao europeu, ao espanhol. É um texto carregado de discriminação, de preconceito, não é verdade? Fala que o índio ele é sujo, que ele é preguiçoso, que ele é mentiroso, né? Que o índio é melancólico, que o índio é inútil. E que ele, inclusive, chega a falar assim, olha, né, foi Deus que permitiu que esse povo todo morresse, que esse povo, né, no final das contas, né, perecesse, desaparecesse, porque era um povo que não valia nada.
Então, isso aí até mesmo Deus permitiu, olha que coisa, né? Então, é muito carregado de um preconceito esse texto dele, né? É lógico, né? Para você poder dominar, para você poder tomar, você tem que considerar aquele outro inferior, indigno daquela riqueza que ele tem, né? E você, como superior, é digno, né? Muitas vezes as pessoas usavam desse argumento para poder, né, dominar o outro. Não, eu vou tratá-lo como se fosse um ser não civilizado, como se fosse um animal, como se fosse uma coisa ruim. Aí, dessa forma, eu justifico tomar tudo isso aqui, eu justifico através disso, né, que eu, né, no final das contas, sou merecedor, e ele não, porque ele é ruim. Olha que coisa, né? Então, vamos lá. O que esse texto representa? Olha para você ver, gente, olha. O pensamento singular de um ideólogo extremista, quando fala singular, quer dizer único, viu, galera? Único, tá? Singular quer dizer único. O pensamento singular de um ideólogo extremista do absolutismo espanhol, em oposição ao real sistema padroado, suas... Não tem nada disso, gente. Ele não está defendendo absolutismo aqui de forma extremista, radical, de forma alguma. Ele não está defendendo nada de absolutismo aqui. O texto está falando uma coisa, essa opção está falando outra coisa. Não tem nada de absolutismo nessa questão. Olha o outro. A posição de um intelectual cristão renascentista que busca denunciar o caráter semifeudal está errado também, gente. Ele era um militar, tá ok? Não é renascentista, aqui não fala nada de renascimento. Onde você viu nesse texto uma característica do renascimento cultural, por exemplo? Tem nada a ver, né, gente? Passou longe também, né? Tem nada a ver. Olha outro. Uma justificativa de fundo moral, de fundo religioso moral, para o genocídio decorrente da exploração colonial, cujos pressupostos são decorrentes do universo cultural europeu da época. Essa seria a correta, a letra C, gente, para essa questão aqui, ó. Né? Ele chega a falar que Deus permitiu isso porque aquele povo não era bom, aquele povo não era merecedor, não era digno da vida que tinha, das riquezas que tinha. Então, né, essa justificativa de fundo moral, né, eles são ruins de fundo religioso, Deus permitiu, né? Permitiu o quê, galera? Permitiu o genocídio, permitiu, né, a expropriação daquelas riquezas, né, gente? Permitiu a exploração colonial, né? Bom, então é a letra C que está correta, né, galera? Mas olha para você ver aqui, ó. É uma defesa em termos racistas e preconceituosos dos massacres promovidos pelos primeiros colonos espanhóis. Ó, tá certo, olha para você ver. Mas olha para você ver agora, que agiam contra os interesses econômicos do Estado absolutista. Galera, naquela época a Espanha era um país absolutista. E esses colonos que vieram, eles vieram para poder explorar essa terra, mas de acordo com o que o governo espanhol determinava. Né? Eles não chegavam aqui e faziam o que queriam e depois ficavam contra o governo. Não, não era isso não. Todo colono que viesse para cá tinha que obedecer às leis espanholas, tinha que obedecer aos interesses do governo espanhol primeiro, né? E não ficar contra o governo. Né? E não é isso que está falando ali, né? Não está condenando o governo espanhol, né? E o outro, uma visão irônica, né, de caráter naturalista e raciológico a respeito da inutilidade da violência praticada pelos colonizadores. Muito pelo contrário, né, gente? Essa violência, ela foi praticada e para eles era útil para poder submeter o índio. Se não fosse essa violência, eles não teriam conseguido escravizar tanta gente, né? A superioridade das armas desses espanhóis foi responsável por isso. Nessa você deveria ter marcado a letra C. Parabéns se você acertou, viu? Vamos lá. Próximo. Se tiver dúvida, é só falar no microfone, viu, gente? Olha essa aqui, gente. Olha essa aqui dá o que falar, né? É uma questão do Enem. Olha para você ver, ó. Durante o século XVII vai ser o quê, professor? Vai ser de 1601 até 1700. Século XVII, 1601 a 1700. Pega comigo aqui, ó. Século XVIII, começa em 1701 e vai até 1800. Século XIX, começa em 1801 e vai até 1900. Viu? Vamos lá. Falou século XVII. 17. Então, começa em 1601, né? E vai até 1700. Durante o século XVII, grupos puritanos ingleses, perseguidos por suas ideias políticas anti-absolutistas e por suas crenças religiosas, eles eram protestantes calvinistas, abandonaram a Inglaterra, fixando-se na costa leste da América do Norte, onde fundaram as primeiras colônias. A colonização inglesa nessa região foi facilitada. Está perguntando o que facilitou a colonização inglesa nessa região. Bom, primeira coisa que está falando aí que eram grupos puritanos. Os puritanos na Inglaterra, né, eles são calvinistas, porque lá na França e na Suíça,
né, tem uma religião protestante chamada calvinismo. Quando os calvinistas foram para a Inglaterra, lá eles passaram a ser chamados de puritanos. Então é a mesma coisa, só que puritano é calvinista que vivia na Inglaterra, né? Era um povo, meus amigos, que se achava puro, um povo escolhido por Deus, um povo que se sentia diferente das outras pessoas de outras religiões, né? Eles tinham um pudor, uma regra de comportamento muito diferente das outras pessoas. Ah, muito bem, esses puritanos, então, perseguidos por suas doutrinas religiosas, acabam sendo obrigados a fugir da Inglaterra e vêm para onde? Para a América. E aqui fundam ali naquela parte norte dos Estados Unidos, imagina o território dos Estados Unidos hoje, aquela parte norte, eles fundam ali uma colônia chamada de Massachusetts, né? Fundada ali pelos pais peregrinos, lembra disso aí? Nós discutimos isso aqui, né, gente? Os primeiros puritanos a chegar na região, né? Muito bem. Agora, o que foi que facilitou a chegada deles? O que incentivou a chegada deles, a permanência deles, a colonização deles aqui na América? Primeira coisa, olha para você ver, bora ver a primeira opção? Olha, pela propagação das ideias iluministas que pregonizavam a proteção e o respeito aos direitos naturais. Não tem nada disso, gente. Na verdade, as ideias iluministas não estavam nem engatinhando nessa época ainda, né? Não estavam, não. As ideias iluministas elas vão começar a ganhar corpo a partir do século XVIII, é o século seguinte. Nós estamos falando do século XVII, de 1600 e alguma coisa, 1605, 1610. É o início do século, olha para você ver, né? Então não tem nada a ver, está fora do tempo, né? Olha o outro. Pelo desejo de liberdade dos grupos puritanos em relação à opressão metropolitana. Essa, eu acredito aqui que está de acordo. Olha para você ver. Pelo desejo de liberdade dos puritanos, desses protestantes, em relação à opressão metropolitana. Quando fala metrópole, quer dizer o país europeu que controla aquela colônia, né? A metrópole que, no caso, era a Inglaterra. Então, interessante notar que quando era um rei católico que estava no poder, ele perseguia os protestantes. Quando era um rei protestante que estava no poder, ele perseguia os católicos e outros protestantes que não eram da religião dele, né? Então, muita gente com essa vontade de se ver livre do domínio, da pressão, da violência, da perseguição, prefere fugir para a América. Mas olha para você ver aqui, ó, essa aqui poderia estar certa. Olha para você ver. Pelo abandono dessa região por parte da Espanha, realmente a Espanha não dominou a América do Norte mesmo, não. Não tem nenhuma colônia espanhola lá na América do Norte. Depois ali do México, né, gente? Onde hoje são os Estados Unidos. Bora entender dessa forma, viu? Estou colocando aqui que onde hoje são os Estados Unidos não teve nenhuma colonização espanhola. Então, essa região, apesar do Tratado de Tordesilhas falar que é da Espanha, não houve uma efetiva presença dos espanhóis. Os espanhóis deram muita atenção para áreas onde tinha mineração, né? Onde tinha ouro e prata. Então, essas regiões da América do Norte, onde eles não viram possibilidade de encontrar o ouro, ficou ali praticamente abandonado. Quem é que vai se aproveitar disso? Os ingleses, que vão chegando, vão ocupando, daqui a pouco já eram donos do pedaço, né? Mas olha para você ver o que está errado aqui, ó. Que então atuava, falando que a Espanha só atuava, onde, galera? No eixo México-Peru. Lembra do mapa da América? Lembra do México? Lembra do Peru aqui na América do Sul? Está falando que os espanhóis só atuavam entre o Peru até o México. Isso está errado. Se você olhar, aqui tinha o vice-reino do Rio da Prata, que hoje é Argentina, uma região muito importante, né, para os espanhóis, né, principalmente para a navegação, tinha presença espanhola lá. Né? Então, se você olhar no Chile, onde hoje é o Chile, era colônia espanhola, tinha presença espanhola lá também. Ok, galera, nessas áreas? Então, não é a colonização espanhola, ela não foi só do Peru para cima, não, viu, gente? Ela foi do início da América do Sul, lá de baixo, da parte sul, e ocupou toda a América do Sul, toda a América Central, e hoje parte do que é o país chamado México, tá ok? Então, o que está errado aqui é isso aqui, eu só atuava nesse pequeno eixo, viu? Olha o outro aqui, ó. Pela possibilidade de explorar grandes propriedades agrárias com produção destinada ao mercado europeu. Gente, quem veio fugindo de perseguição religiosa não estava preocupado em plantar para exportar, não tinha essa ideia, né? E outro, ó, pelas consciências dos colonos. Pode falar. E o comércio triangular? O comércio triangular, muito bem. Ótima pergunta. O comércio triangular ele vai surgir depois. Quem veio primeiro, veio fugindo. Não veio para explorar grandes propriedades agrárias. Olha para você ver, fala que quem veio de lá para cá veio, né, na tentativa de se ver livre da opressão, da perseguição. Olha, vamos embora mudar daqui para a gente ter paz.
Essa era a ideia, para a gente poder professar nossa religião com liberdade. Se fosse de outra forma, vamos sair daqui, vamos lá para a América, porque lá nós vamos ganhar muito dinheiro, né? Plantando, exportando, não. Não foi com essa intenção, não. Foi com a intenção de fugir mesmo, né? De buscar liberdade religiosa. Agora, consequência disso, com o tempo, né? Após anos passados, essa colonização ela começa a ganhar outras feições. Outras pessoas começam a chegar depois desses puritanos. O apelo comercial começa, meus amigos, a ser desenvolvido aqui na colônia, né, aqui na América. As colônias do Sul vão se especializar na agricultura. As colônias do Norte vão buscar uma especialização nas manufaturas, nas indústrias. Então, esse comércio triangular começa a surgir entre os colonos ingleses na América do Norte e outras nações, ou seja, é uma consequência do crescimento desse comércio. Envolve a África, envolve a América Central, envolve a América do Norte. Ou seja, esse comércio triangular, ele vem depois que se inicia a colonização, mas os primeiros que chegaram, igual está falando aqui no texto, ó, vieram fugindo de quê? Da perseguição religiosa, tá bom? Beleza? E pelas consciências políticas dos colonos americanos, né? Desde logo treinados nas lutas coloniais, teve nada disso, gente. Eles estavam acabando de chegar, onde eles estavam lutando, lutas coloniais. A primeira colônia a ser formada foi a de Plymouth, né? Com aquelas companhias de comércio inglesas, e depois Massachusetts, né? Com os colonos peregrinos, né, gente? Então, essa consciência política ela vai se desenvolver depois e vai levar à independência dos Estados Unidos, mas vai ser 300 anos depois, né? 250 anos depois. Não é nesse momento, tá? Então, essa aqui você deveria ter marcado a letra B, viu? Vamos lá, bora passar para a próxima. Olha essa aqui, ó. Qualquer pergunta aí, qualquer dúvida, me faça, viu, gente? Eu não estou vendo o chat não, viu, gente? Talvez você está fazendo uma pergunta no chat aí, não está enxergando aqui, então não estou respondendo, viu? Pode abrir o microfone. Se você não tem um microfone, né? Um colega que vê aí pode abrir e falar para o colega, ó, fulano está perguntando isso já. Você responde para ele lá, viu? Vamos lá. Olha isso aqui, ó. A conquista colonial inglesa resultou no estabelecimento de 3 áreas com características diversas na América do Norte. Com relação às chamadas colônias do Sul, é correto afirmar aqui. Quando ele fala 3 áreas, quer dizer o seguinte, tem as colônias do Norte, as colônias do Centro e as colônias do Sul. Tem livro que fala só do Norte e do Sul. Tem livro que vem falando de colônias do Norte, Centro e Sul. Interessante notar que as colônias do Centro são uma área de transição, né? Então, elas têm características tanto do Sul como características do Norte. Bora só relembrar? Colônias do Sul, trabalho escravo, latifúndio, produção voltada para exportação, não é isso? Né? Monocultura. Colônias do Norte, pequena propriedade rural, produção para atender o mercado interno, desenvolvimento das manufaturas, trabalho livre e assalariado era predominante no Norte. Mas ele quer saber de quê, gente? O que é correto sobre as colônias do Sul, né? Vamos lá, então? Olha lá. Baseava-se, sobretudo, na economia familiar. Não, gente, no Sul era economia, né, voltada para o mercado externo e com trabalho escravo. Não tem nada a ver de economia familiar, tá? Baseava-se, letra B, baseava-se numa forma de servidão temporária. Teve servidão temporária, mas foi nas colônias do Norte. Alguém pagava a viagem de um europeu em direção à América. Esse europeu que chegava trabalhava como servo, vamos dizer assim, ele trabalhava para essa pessoa, para poder pagar a viagem, a alimentação, né, gente? E depois de 7 anos, essa pessoa estaria livre, né, para tocar sua vida aqui na América, né? Essa é a servidão temporária, mas das colônias do Norte, não do Sul. Baseava-se numa economia escravista, voltada principalmente para o mercado externo de produtos como tabaco e algodão. Essa está correta. Economia escravista, latifundiária, voltada para o mercado externo, né, gente, para exportação. E o que mais produzia no Sul era algodão e tabaco, né? O tabaco que ainda era trocado aqui por escravos, né? Era moeda de troca por escravos na África. E o algodão, galera, olha, que alimentava as fábricas inglesas, as manufaturas inglesas que, naquele período, passavam pela primeira revolução industrial já, né? Beleza? Então, você deveria marcar a letra C nessa aqui, beleza? Olha aqui, ó. Consolidou-se como o primeiro grande polo industrial. Não, gente, no colônias do Sul não tinha indústria, tinha nas colônias do Norte. Caracterizou-se pelo emprego de mão de obra assalariada. Não, gente, no Sul foi mão de obra escrava. Então não tem como errar. Você marcaria a letra C. Parabéns se você acertou essa aí, ó. Vamos lá? Galera, olha essa aqui, ó. Os primitivos habitantes do Brasil... Eu passei muito. Aqui, ó. Aqui. O início da colonização portuguesa no Brasil, no chamado pré-colonial, 1500 a 1530, foi marcado pelo...
Qual que seria a resposta, gente? Eu já vou direto na resposta. Olha aqui, ó, envio de expedições exploratórias. Não havia no Império Colonial a construção de cidades, não havia aqui no Brasil um sistema administrativo, não havia presença portuguesa de fato aqui no Brasil nesses primeiros 30 anos. A única coisa que fazia é o quê? Expedições exploratórias, ou seja, navios portugueses percorriam a costa brasileira de tempos em tempos, tentando mapear essa costa brasileira, esse litoral, encontrar riquezas, e também pela atividade extrativista. O que é extrativismo aqui, gente? Ó, é tirar a madeira, né, da mata, da floresta, e entregar para os portugueses que a revendiam lá na Europa por altos preços, olha para você ver. Então, quando nós falamos extrativismo, nós estamos falando aqui do pau-brasil, estamos falando aqui do escambo. É bem diferente do que fala na letra B, ó, plantio e exploração do pau-brasil. Gente, não teve plantio do pau-brasil, não. O pau-brasil era uma árvore, né, gente, né, como eu vou dizer para vocês aqui, faltou a palavra na cabeça aqui, gente, mas é uma árvore, né, daquela Mata Atlântica, né, gente? Ela é uma árvore com uma espécie natural da Mata Atlântica, ela nasce por ela mesma, pela natureza. Então não tinha plantio de pau-brasil, não. Tinha, na verdade, atividade extrativista, vai lá e extrai da natureza. Você não produz, você tira. É isso. Tá? Então aqui você deveria ter marcado a letra A. Olha lá, ó, tá acabando a aula. Olha essa aqui, ó. Né, gente? Vamos acabar. Os primitivos habitantes do Brasil foram vítimas do processo colonizador. O europeu, com visão de mundo calcada em preconceitos, menosprezou o indígena e sua cultura, ao acreditar nos viajantes e missionários a partir de meados do século XVI, há um decréscimo da população indígena que se agrava nos séculos seguintes. Os fatores que mais contribuíram para o citado decréscimo foram, gente, olha para você ver que coisa interessante, está falando aqui que desde a chegada dos portugueses, o número de índios no Brasil foi só diminuindo cada vez mais, né? E qual seria a resposta correta aqui, ó? A captura e venda do índio para o trabalho nas minas de prata de Potosí. Gente, essas minas de prata de Potosí ficavam nas colônias espanholas. Índios brasileiros não foram escravizados nas colônias espanholas, não, tá errado. Olha o outro. As guerras permanentes entre as tribos indígenas. À medida que o branco expulsava o índio, ele lutava contra outros índios em outros espaços. Imagina que você expulsa um grupo indígena aqui, ele chega em outra terra, lá tem outro grupo de indígena, começa uma briga, né? E também nas guerras entre índios e brancos. Guerras entre índios e brancos também fizeram diminuir a quantidade de índios no Brasil. Mas se você olhar outra opção, você vai ver que ela é a mais correta do que a letra B. Ó, velho, presta atenção nisso. Tem questão que ela apresenta opções que podem, inclusive, sofrer um recurso, né, no vestibular. Pode ter duas respostas para a mesma questão, mas uma delas sempre está mais com a razão, uma delas está mais adequada. É a que você tem que marcar. Então, olha para você ver aqui, ó, o canibalismo no sentido mítico das práticas rituais. Nem vou continuar, quer dizer que foi o canibalismo que diminuiu a quantidade de índios no Brasil? Não foi, né, gente? As missões jesuíticas do Vale Amazônico, exploração do trabalho indígena na extração da borracha. Está errado. Os jesuítas, eles foram padres jesuítas, mas não colocaram, né, logicamente, o índio para explorar borracha. Naquela época, gente, né, o índio não foi colocado para explorar a borracha. A exploração da borracha vai ser bem depois, com a Revolução Industrial, né, gente, mais adiante, e as indústrias inglesas vão precisar de quê? De borracha como matéria-prima, aí começa a exploração, mas não é nesse período aqui não, viu, gente, tá? Do século XVI, não, tá? A exploração da borracha no Brasil vai ser lá no século XVIII em diante, viu, gente, tá? E aqui, ó, o que tá certo é essa, velho. Essa é a mais adequada, ó. Olha aqui, ó. As epidemias introduzidas pelo invasor europeu e a escravidão dos índios. As epidemias, as doenças mataram muitos índios. As doenças mataram mais do que as armas, mas também a escravidão dos índios nos primeiros tempos contribuiu, logicamente, para o decréscimo dessa população, mas principalmente as doenças. Então, você deveria ter marcado a letra E. E como... Ô, Charles, Pode falar. as guerras eram permanentes? Interessante. Ou poderia considerar que aquela questão estava errada por causa disso? Essas guerras, elas não eram, assim, vou dizer para você, permanentes, não. Tinha momentos em que elas que tinham períodos de paz, né? Existiam, antes da chegada dos europeus, como nós já vimos, né, nas aulas anteriores, guerras entre grupos indígenas diferentes, que disputavam o mesmo espaço, ok? Mas tinha momentos também que essas tribos, né, firmavam a paz, tinha momentos também que havia uma certa estabilidade, né, dentro daquele espaço. Mas o que está errado aqui não é a expressão permanente, não, tá? Eu diria até que isso aqui também está certo, que essas guerras entre as tribos indígenas, essas guerras entre índios e brancos também contribuíram para diminuir a quantidade de índios. Eu concordo que isso aí está certo, eu concordo.
Mas o que mais, olha para você ver, os fatores que mais contribuíram, olha para você ver como é que fala no enunciado, que mais contribuíram foram o quê, gente? As epidemias, né? As epidemias e essa escravidão. Então, a mais adequada aqui seria a letra E. Né? Você pode até entrar com recurso, né? Mas como professor de história, para mim, a mais adequada é a letra E. Tá ok? Se você encontrar uma questão dessa, você pode entrar com recurso. Gente, 1 hora e 1 minuto. A resposta dessa aqui vai ser o quê, gente? Ó, tudo aqui era obrigação do governador geral. Menos o quê, gente? Menos promover o desenvolvimento da indústria aqui no Brasil. Não tinha indústria no Brasil, não. Tudo que os brasileiros precisavam em termos industriais compravam de quem? Dos portugueses. Ah, mas Portugal não tinha fábricas, não tinha indústrias. Os portugueses compravam dos ingleses e depois revendiam para os brasileiros. Então, esse negócio de indústria no Brasil, gente, não vai surgir, não. A indústria brasileira só vai aparecer lá no governo de Dom Pedro II, a partir de 1850. Nós estamos falando aqui de 1548. Então, é 300 anos depois. Então, isso aqui está errado. Ô, Jales, Pode falar. mas quem distribuía as Sesmarias não eram os capitães donatários? Boa, menina, gostei. É isso aí. No primeiro momento, eram os capitães donatários, sim, eles que tinham autonomia para distribuir as sesmarias. Mas depois que o governo geral foi criado, ou seja, o governador geral, representante do rei, ele foi nomeado, é ele que vai passar a distribuir essas sesmarias. É ele que vai dar autorização para a distribuição dessas terras. Inclusive, eu vou até te falar um negócio, ó. Tinha as capitanias hereditárias, que era do capitão donatário, que investia com o seu próprio dinheiro, seu próprio bolso, né? Mas com o tempo, essas capitanias começaram a ser substituídas pelas capitanias reais. O governo, aos poucos, foi substituindo o sistema de capitanias hereditárias e nomeando funcionários para governar aquelas capitanias. Funcionários que recebem o salário do governo, né? Então vai chegar um momento que as capitanias hereditárias vão ser extintas, né, nas mãos do Marquês de Pombal, né, gente? E vão existir apenas capitanias reais. Tem um governador daquela capitania que é nomeado pelo governo português e é um funcionário do governo português. Já não é mais de interesse privado, é de interesse estatal, né, quem vai governar ali. Né? Beleza? Tudo começa a mudar ao longo dessa administração portuguesa no Brasil, ao longo do tempo. Né? Beleza, gente? Vamos fazer o seguinte, obrigado pela atenção de vocês, viu, galera? Você já pode sair da sala de aula, tá bom? E eu vou enviar para vocês por e-mail o resultado dessa revisão. Galera, um abraço apertado. Depois Ô, Jales, troféus a gente se encontra. Pode falar, Ana Luísa. só mais uma coisa. Naquela lá que tem as duas que poderiam estar meio certas, se fosse uma questão aberta e colocasse sobre as guerras, estaria certo? Eu, como professor, deveria considerar sim, mas com uma resposta incompleta. Se você fala só das guerras e não fala das doenças, você vai ver que o que mais matou os índios foram as doenças. O que mais pega, todo livro de história destaca que as doenças foram os fatores que mais contribuíram para matar os índios. Né? Então você poderia falar das guerras, você poderia falar da escravidão, sim, mas se você não falasse das doenças, estaria incompleta a sua resposta. Entendeu? Eu daria lá para você, por exemplo, uma nota que eu daria para você, valendo 1 ponto essa questão, se fosse uma questão aberta, e você não falasse das doenças, mas falasse de todos os outros, eu daria 0,7 para você, né? Porque ficou incompleta, tá bom? Muita atenção para isso aí. Valeu? Então, deixa eu mandar a Você pôr o resposta. nome no chat? Tá, tô vendo aqui a galera. Eu não vou interromper a gravação que a galera tá colocando aqui, né? Acaba se vindo aqui para mim ter referência para a chamada. Mas tá tranquilão? Muitas pessoas já saíram da chamada, eu acho que elas não colocaram o nome. Não, mas ninguém vai ficar prejudicado com isso, não. Tá tranquilão, né? Tá de boa, foi só uma revisão, vocês estão saindo de férias. Né? Não vou estressar vocês, né? Tá bom? Valeu? Um abração para todo mundo aí, viu, galera? Deus abençoe. Já vou começar a mandar as respostas aqui.